Igreja, vamos abrir nossas Bíblias sem muita demora? O horário não espera, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. Desde já eu agradeço essa rica oportunidade que o pastor nos concedeu. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, diga eu vou para o céu. E quem não achou, diga eu vou também. Vamos todos nós para o céu. Eu vou começar a leitura, igreja, para ganharmos tempo. Capítulo 6, a partir do versículo 8. Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo no altar. Versículo 10. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e a porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, e a um lugar limpo. Versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13, para encerrar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pode se assentar, igreja, sente-se exaltando e glorificando o nome de Deus. Igreja, a mensagem que Deus colocou em meu coração para trazer nessa noite para os irmãos é essa. A mensagem que fala a respeito do livro de Levíticos. Levítico, que muitos aqui já ouviram falar a respeito desta mensagem. Que fala, o versículo muito conhecido é que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Muitos conhecendo esta mensagem, a Bíblia vai nos mostrar desde o princípio Deus falando de diversas maneiras e resolve falar com o seu povo por intermédio de Moisés. Através de Moisés, Deus, ele direciona Moisés a escrever as leis, como muitos aqui, eu creio que todos aqui conhecem a história que fala a respeito das leis. Deus destinou Moisés as leis, ele escreveu as leis e também deu algumas ordenanças, até mesmo da Arca da Aliança, do santuário, do tabernáculo, de todo que Deus queria que fosse construído. Deus dava todas as medidas, a madeira que era para usar, o material que era para ser usado, o ouro, a prata, o bronze. Deus destinava tudo a Moisés. E Deus destinando a Moisés no livro de Levítico, Deus destina a Moisés e mostra para Moisés, falando com Moisés a respeito da lei do holocausto. A lei do holocausto, que era um sacrifício, o sacrifício de expiação pelo pecado, pelo arrependimento do povo. Quando o povo pecava naquela época, eles costumavam oferecer animais destinados por Deus. Deus destinava os animais que eram para ser apresentados em sacrifício. E Deus, falando com Moisés, disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Antes, diversas vezes, vai falar a respeito do sacrifício de manjares, do sacrifício de culpa, do pecado voluntário, diversos outros tipos de pecados. E Deus destinava cada pecado com um sacrifício diferente. E esse pecado específico,
E esta lei do holocausto específica, Deus deu uma destinação a Moisés e dá a ordem a Arão e a seus filhos. E Deus destinou tudo o que Deus queria que fosse feito, para que o holocausto fosse completamente concluído. E algo que me chama muita atenção, igreja: 4 coisas eram necessárias, extremamente necessárias, para o holocausto ser completamente concluído. A primeira coisa, diz aos filhos, a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, o holocausto ficará na lareira do altar, a toda noite até pela manhã. 2 coisas aqui Deus já me chama a atenção, 2 coisas necessárias: o holocausto, que era o sacrifício, o animal, sem mácula, sem defeito, que era entregue como oferta agradável. O holocausto, ele era apresentado a Deus, e o holocausto se chamava holocausto pelo fato daquele sacrifício ser queimado totalmente. Ele era totalmente queimado e apresentado a Deus. E a Bíblia nos diz que quando aquele holocausto era apresentado, queimado, a fumaça subia até Deus como uma oferta agradável, pelo fato do arrependimento do pecado do ser humano. E o interessante é que a primeira coisa é o holocausto. O holocausto é o sacrifício que Deus nos entregou, o sacrifício que Deus já entregou, se chama Jesus Cristo de Nazaré. A segunda coisa é o altar. Só que para que Deus viesse a entregar um sacrifício, para que Deus viesse concretizar a lei do holocausto, algo que me chama muita atenção e que eu acho maravilhoso é a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Deus, ele destinou a Moisés esta lei, e esta lei era para arrependimento de seus pecados, purificação das pessoas que tinham cometido pecados, e somente o sacerdote poderia entrar e fazer todo esse processo de apresentar o holocausto, de purificar o altar, de limpar o altar das cinzas. Somente o sacerdote era a pessoa capacitada de fazer isso. E o interessante, igreja, que a Bíblia vai nos dizer que o holocausto, ele foi apresentado, o holocausto foi entregue, como todos aqui já sabem. O holocausto, o cordeiro que foi entregue, se chama Jesus Cristo de Nazaré. A campanha que o pastor nos destinou, que Deus destinou ao pastor, fica no livro de Isaías capítulo 53. Quem tiver com suas Bíblias, quiser acompanhar, pode acompanhar, igreja. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 5. Jesus Cristo é nosso holocausto, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi entregue como holocausto, como sacrifício por mim e por você. Jesus Cristo de Nazaré. E mais na frente, igreja, vai falar no versículo 7, Isaías capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi entregue como ovelha muda, ele não abriu a boca, porque ele sabia da sua função, ele sabia para que ele veio ao mundo. E a Bíblia nos diz mais, João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia nos diz que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos diz que Deus deu o seu Filho, Deus deu. Não foi o homem que deu, não foi o pastor que deu, não foi eu que dei o filho, foi Deus que deu o seu filho. Imagina só, igreja, o sacrifício que é você dar um filho por pessoas imundas, muitas das vezes que nem liga para o sacrifício que foi entregue, nem liga pelo sacrifício que Deus fez de entregar seu filho unigênito, que nem liga de aprender mais sobre Jesus, de obedecer aos seus mandamentos.
de querer andar nos caminhos de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos ensinou. Imagina só como é que Deus deve ficar. Foi 3 mensagens do tema da campanha. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Eu vou ler, igreja, para ganharmos tempo, preste bem atenção. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Vamos lá no versículo, capítulo 3, ainda 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. É o outro versículo também que o pastor nos destinou à campanha. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha só que mensagem linda, igreja. Olha só que mensagem linda essa de Pedro. A Bíblia nos diz, o justo pelos injustos. O justo foi o sacrifício, o justo foi o holocausto, o justo foi entregue pelos injustos que somos nós. Quantas vezes nós fomos injustos e hoje em dia nós buscamos andar em retidão. Hoje em dia nós buscamos andar reto diante da palavra de Deus. Buscamos justiça. E a Bíblia nos diz, aqueles que foram mortos para os seus pecados, vivam em justiça. Deus se referindo a nós, que morremos para os nossos pecados, para buscar uma vida reta diante de Deus. Quem é que quer buscar uma vida reta diante de Deus aqui? Eu quero buscar essa vida reta diante de Deus. E o interessante, igreja, para o holocausto ser concluído e entregue como oferta agradável, era necessário o holocausto, que era o sacrifício. Como todos aqui sabem, Jesus Cristo foi entregue como sacrifício, como holocausto. Segunda coisa, o altar. A Bíblia nos fala a respeito do altar. A Bíblia nos fala que nós somos o altar de Deus. Capítulo 6, versículo 19 de 1 Coríntios. A Bíblia nos fala que nós somos templo e santuário do Espírito Santo. E a Bíblia nos fala mais, que Ele habita em nós. Que Ele habita em nós. Ele fez morada em nós. Nós temos o privilégio de ser o altar, de ser apresentado a Deus como um altar, que Ele habita em nossas vidas. E a Bíblia nos fala mais, que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus, Ele não habita nessas paredes aqui. Quando a gente vai para casa, aqui fica sem Deus. Aqui fica sem Deus, porque a Bíblia vai nos falar que Deus, Ele mora na gente. Deus, Ele não vai habitar aqui dentro do santuário. Deus, Ele não vai habitar aqui nessas 4 paredes. Deus vai habitar dentro de mim e dentro de você. Aqui é um lugar sagrado, é um lugar apresentado a Deus. Mas mesmo assim, Deus, Ele faz morada em mim e em você. E o interessante, igreja, precisava do holocausto, precisava do sacrifício, precisava do altar, que somos nós. E precisava também do sacerdote. Sem o sacerdote, nada poderia se concretizar. E a Bíblia nos diz, o holocausto ficará na lareira do altar, toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. O interessante, igreja, é que a destinação que Deus nos dá, precisa do holocausto, precisa do altar, e também precisa do sacerdote, que é a peça-chave para o holocausto ser concretizado, para a lei do holocausto ser concretizada. Só que a Bíblia vai nos falar no livro de Hebreus, eu vou ler aqui, igreja, para ganharmos tempo. Hebreus capítulo 7, quem for rápido para abrir e quiser acompanhar, abra. Hebreus capítulo 7, versículo 25 por diante. Eu vou ser bem breve. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo para sempre, intercedendo por eles.
Este é Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdote eterno. Versículo 26. Com efeito, nos vinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Versículo 27, Hebreus capítulo 7, versículo 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Versículo 28, para encerrar. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens, sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Igreja, o nosso sumo sacerdote, o sacerdote que fica acima de todos os sacerdotes, o sacerdote eterno, se chama também Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia nos mostra no livro de Hebreus que para se concretizar essa lei do holocausto precisava do sacrifício, precisava do altar e precisava do sacerdote. A Bíblia nos fala que ele precisava de um sacerdote imutável, que não se andava na roda dos escarnecedores, no meio dos pecadores, um sacerdote que não precisava oferecer primeiro sacrifício pelos seus pecados, para depois oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Ele veio sem pecado no mundo, ele viveu sem pecar e voltou sem pecado. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, o sumo sacerdote, o sacerdote imutável, o sacerdote eterno, e é esse sacerdote que se faz presente em nosso meio. Esse é o Jesus Cristo, o sumo sacerdote que é capaz de purificar a nossa vida, de nos lavar, de lavar o altar, de retirar a cinza e de nos dar uma vida nova, uma vida diferente, uma vida em Cristo Jesus. E o interessante, igreja, que precisava do holocausto, altar, sacerdote. E aquele sacerdote, a Bíblia vai nos dizer, que era Arão e seus filhos. Acima dos seus filhos havia um sacerdote que por nome de Arão, que era o sacerdote principal. Esse estava acima de todos os outros sacerdotes, que eram os filhos de Arão. E a Bíblia vai nos mostrar Jesus Cristo acima de todos os sacerdotes, como o sumo sacerdote, acima de todos. E Deus constitui sacerdotes na terra, pessoas capacitadas, pessoas que Deus levanta para ajudar pessoas a serem libertas e transformadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Assim como Deus constituiu o pastor Wilson, vários pastores, obreiros, pessoas que acreditam em Cristo, que Deus tem capacitado, que Deus tem levantado. Tem diversas pessoas aqui em nosso meio que Deus tem levantado como sacerdotes, que Deus quer usar com poder, com autoridade, para visitar pessoas e ajudar a tirar as cinzas do altar, para que o fogo venha continuar aceso. E a Bíblia nos mostra de diversas maneiras Deus se manifestando através do fogo. Esse fogo que Deus se refere também é um fogo espiritual. A Bíblia nos mostra Deus se manifestando através da coluna de fogo, da sarça que ardia, através de Elias, quando ele pede para que Deus mande fogo do céu. De diversas vezes, Deus ele se manifesta através do fogo. João Batista, quando ele batizava o povo nas águas, João Batista falava para aquele povo: eu batizo com água para arrependimento de vossos pecados, mas aquele que está vindo após mim, que é maior do que eu, ele vos batiza. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, igreja. É o fogo do Espírito Santo. Esse fogo que tem que nos envolver. Esse fogo que a igreja tem que ter sede, o fogo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter sede de sentir a chama do Espírito Santo dentro da gente, igreja. E o interessante, igreja, eu fico vendo, e aquele sacerdote, ele tinha que manter a lenha acesa de noite até pela manhã. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia nas vigílias. As vigílias eram muito diferentes das vigílias de hoje em dia. Eu lembro que fazia só a roda de cadeira, uma roda bem grande de cadeira. Não tinha microfone, não tinha instrumentos, não tinha nem pregação, não tinha nada.
era só o joelho no chão e falando com Deus Altíssimo. Mas quando levantava daquela madrugada de oração, levantava sentindo a presença do Altíssimo de uma maneira sobrenatural. Levantava transformado, levantava com sede de buscar mais a presença de Deus. Hoje em dia nós temos shows gospel, temos artistas gospel, tem mudado muito o evangelho de como já foi há anos atrás. E mesmo assim Deus tem operado. Só que Deus ele opera de maneira diferente do que já operou há tempos atrás. A Bíblia nos diz no livro de Mateus que o amor de muitos se esfriaria no final dos dias, quando estivesse próximo aquele grande dia, o amor de muitos esfriaria, e é isso que tem acontecido. Quantas pessoas que você chama para oração, ela não vai mais não. Você chama para fazer alguma coisa para Deus, ela não vai mais não. Se você chamar para qualquer evento gospel, que vai ter artista famoso, que vai ter alguém de renome, a pessoa vai. Mas não querem buscar mais a Jesus Cristo de Nazaré, em toda a sua essência, em toda a sua glória. E o interessante, igreja, que era de noite até de manhã o sacerdote estava trabalhando e colocando lenha no altar, para que o altar viesse a ficar aceso, viesse a ficar com fogo, viesse a ficar com chama do Espírito Santo. O interessante, igreja, que ele pegava o holocausto, preparava o altar e preparava tudo. Primeiro era necessário o holocausto, depois o altar, depois o sacerdote. A quarta coisa que era necessária para o holocausto ser concretizado e a lei ser realmente concretizada e entregue a Deus e subir como oferta agradável, uma oferta, o holocausto, ele não tinha como se queimar se o sacerdote não colocasse a lenha. Se o sacerdote não colocasse a lenha, o fogo não queimava. O fogo não queimava o holocausto, e o holocausto não era apresentado a Deus como oferta agradável. E o interessante, igreja, que Deus constituiu o sacerdote para ajudar a colocar a lenha. Esses dias a gente estava queimando uma carne, e a gente pegou, e eu vi que quando aquele carvão, ele começava a ficar meio velho, quando eu queimava muito, ficava mais a cinza, o fogo começava a pegar mais fraco. O fogo começava a queimar mais fraco, de uma maneira que a carne quase não se queimava, e a gente tinha que colocar outra lenha. De preferência, você tinha que jogar aquela cinza fora e colocar uma lenha nova. E colocar outra lenha para que viesse a manter o fogo aceso e o fogo continuar queimando em toda a sua essência. E assim também é a nossa vida espiritual. Enquanto o altar estiver com cinza, que não te leva a lugar nenhum. Enquanto o altar estiver com cinza, o altar somos nós. O altar é eu, é você. O altar é nós olharmos para nós mesmos e falar: Senhor, o que tem na minha vida que tem se tornado uma cinza, que tem impedido o fogo de se manter aceso em toda a sua essência? Isso é nós pegarmos e olharmos para dentro de nós mesmos. Eu também me coloco nisso. Olharmos todos os dias para dentro de nós mesmos e falar: Senhor, no que eu posso melhorar, Pai? Onde é que eu posso melhorar? Me ajuda a retirar todas as cinzas que tem me afastado das tuas promessas. Era mal e res. Olhar os pecados do próximo é fácil, agora olhar os nossos próprios erros e procurar mudança, isso é difícil. A gente olhar para dentro da gente mesmo e falar: Senhor, me ajuda a retirar essa cinza que tem me afastado das promessas. Ramal e res, Shanai. E quando Deus ele ajudar você a retirar essa cinza, é necessário colocar lenha. E só tem um jeito de colocar lenha: é oração, igreja. A nossa lenha que vai ajudar a manter o nosso fogo aceso, que vai nos manter ligados ao trono de Deus, é nós dobrarmos o nosso joelho em oração. Igreja, cada dia está mais corrido. Eu fico vendo, parece que os dias estão ficando mais curtos. Quem aqui percebeu isso? Eu sinto isso, igreja. Parece que você acorda, faz uma coisa, faz outra, quando vê já está escurecendo. Os dias parecem que estão ficando mais curtos. E nós temos que achar tempo para priorizar as coisas de Deus.
Temos que encaixar Deus na nossa vida. Tem pessoa que fala, eu não tenho tempo para fazer as coisas para Deus. Não te preocupa não, que Deus vai arrumar um tempo para você fazer. Deus vai arrumar tempo para você fazer. Aí tem pessoas que falam, Senhor, Tu me abençoou tanto, só que agora eu estou com 2 empregos, estou ganhando um excelente salário, mas a Tua obra eu não estou com tempo para fazer. Não te preocupa não, irmão. Não te preocupa não. A Bíblia nos diz que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente prioriza Deus, o resto Ele acrescenta na nossa vida. Acrescentar é uma coisa que não está te fazendo falta. Você foca tanto no reino. Quando nós priorizamos o reino de Deus, o resto Ele acrescenta que a gente nem percebe. Tem coisa que Deus acrescenta na nossa vida que não precisa nem a gente pedir. E Deus fala, receba essa bênção, receba esse milagre, receba isso aqui que você tem tanto precisado. Receba essa cura, receba essa vitória, receba essa libertação. E é assim que Deus faz, igreja. E o interessante, que era necessário o holocausto, o altar, o sacerdote e também a lenha, para que o fogo fosse e queimasse toda aquela oferta e subisse a Deus como aroma agradável. E o interessante, que o sacerdote, ele era usado para ajudar aquele altar se manter aceso, retirar as cinzas e colocar lenha nova. E o interessante é que Deus destina vestes para o sacerdote e fala, você vai vestir uma veste de linho, uma calça de linho, uma camisa de linho, e você vai colocar sobre a pele nua, porque não tinha capa por baixo, não tinha outra vestimenta por baixo, era só o que Deus lhe entregou. E o sacerdote que Deus levanta para fazer essa obra, é necessário ele todos os dias, terminou de fazer a obra, olha para as suas vestes e vê se estão sujas, pega as suas vestes, se for necessário troca por vestes mais limpas, se for necessário joga essas vestes fora e troca por vestes limpas, é necessário. Sacerdotes que Deus levantou, somos nós, pessoas que Deus tem capacitado, você que Deus tem capacitado, que Deus tem levantado, você que tem orado, que tem buscado, Deus quer levantar você como um sacerdote, para ajudar pessoas que precisam ter o altar restaurado, ter a vida restaurada, pessoas que precisam da ajuda de um sacerdote, para direcionar e ajudar, retirar a cinza da sua vida, para que a sua vida venha ser concretizada na presença de Deus. E o interessante, eu já quero concluir a mensagem, igreja, que aquele sacerdote, além de ajudar a manter o fogo aceso, retirar a cinza, para que o fogo venha arder continuamente sobre o altar, aquele sacerdote, ele tinha que se preocupar com as suas próprias vestes. Quantos líderes, quantos sacerdotes que Deus direcionou a ajudar pessoas? Tem gente que acha que pastorear é fácil. É fácil, pastor? Não é fácil não, né? Mas Deus, Ele dá vitória, Deus ajuda, Deus capacita. Não é fácil. Pessoas abrem igreja à torta e à direita, achando que é fácil. Quando vê o tamanho da peleja, começa a dar para trás, começa a retroceder. Sabe por quê? Porque você está ajudando pessoas a retirar cinzas do seu altar. E aquele fogo que você está ajudando a retirar a cinza, a pessoa colocar a lenha, o fogo vai pegar. O fogo vai arder. O fogo vai arder continuamente sobre o altar. E Satanás, ele não quer isso. Porque ele sabe que aqueles que Deus levanta para ajudar a retirar a cinza de altar, esses mesmos, que às vezes respinga alguma coisa na sua veste, ele tem que olhar a sua veste para estar sempre com suas vestes alvas, com suas vestes limpas. Tem pessoa que foca tanto em ajudar o próximo, que esquece de olhar para si mesmo. Tem pessoa que foca tanto, pessoa que tem um coração até bom demais, de querer ajudar o próximo, tira do seu armazém para dar para o próximo. Quantas pessoas que fazem isso? Quantas pessoas que se empenham em fazer campanha pelo próximo que precisa, e muitas das vezes esquece de fazer por você mesmo. Esquece de jejuar pelo seu próprio ministério. Esquece de orar pela sua própria vida. Aí quando vê, acontece coisas trágicas, cai, retrocede, acontece coisas trágicas, porque muitas das vezes a gente olha mais
para o altar do vizinho. Se preocupa muito com o altar dos outros e esquece de se preocupar com o nosso próprio altar. Nós temos que se preocupar com o nosso altar também, igreja. Temos que ajudar quem precisa, mas também temos que se ajudar. Temos que olhar para o nosso altar e falar: Senhor, me ajuda a retirar essa cinza, que eu quero sempre o fogo ardendo continuamente sobre o meu altar, sobre a minha vida. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim e de você. Se coloque sobre os seus pés. Eu quero fazer uma breve oração. Amal e rece, andar amando. Glória a Deus. Igreja, pessoas que perderam a sua essência, pessoas que Deus chamou, que buscava a Deus com toda a sua sede, em toda a sua essência, e por descuido, ou até mesmo desatenção, foi deixando as cinzas chegar sobre o seu altar, coisas que te afastaram de Deus, coisas que te distanciaram dos projetos de Deus, e o altar não está com a mesma chama que já teve outrora. Eu quero te convidar aqui à frente, eu quero orar por você, e a Bíblia vai nos mostrar através dessa mensagem, que aquele altar, ele precisava tirar todas as cinzas. Não quero saber o que você fez ou deixou de fazer, não. Vem aqui que eu quero orar por você. Pessoas que já tiveram sede e hoje em dia não tem mais. Pessoas que já buscaram a Deus em toda a sua essência e hoje em dia não tem mais essa sede de buscar. Pessoas que têm chamado, que Deus tem projeto nas suas vidas e hoje em dia têm deixado de lado um pouco os seus ministérios, têm deixado as ferramentas encostadas. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você bem rapidamente, igreja, que o horário já está bem avançado. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Pastor, tem azeite aí para mim ungir esse povo? Pode ser azeite quente. Igreja, vem aqui que eu tenho certeza que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Bota na sua mão, pastor, que eu vou estar orando, o Senhor vai impor as mãos sobre esse povo. Igreja, a Bíblia nos mostra que depois que o sacerdote retira a cinza, algo que distanciava aquele povo de Deus, que Deus nos mostra como altar. Quando a cinza é retirada e a lenha é colocada, o fogo ele